Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia, já é aula 4.1. Olha aí, passa muito rápido, passa. Até porque as aulas são gostosas, são boas, são atraentes. E aí, com uma explicação bem mais leve, fica muito mais fácil de você compreender, não é isso? Então, na aula de hoje, o que nós iremos falar? Joga na tela, acompanha comigo, aluno. A mineração no Vale do Guaporé. É isso mesmo que vocês acabaram de ler aí, ó. A mineração no Vale do Guaporé. Professor, como assim? Aluno, vejam só. Existe um período em que foi descoberto esse ouro. A partir do momento que começa a haver a migração dos grandes centros urbanos para a região do Guaporé, para a extração do ouro, é necessário, então, aparelhar toda aquela região. E aí é quando o Dom Antônio Rolim de Moura manda construir a vila, que vocês viram na aula passada, a Vila Bela da Santíssima Trindade, transforma aquela área, desmembrando a capitania de São Paulo, criando a capitania de Mato Grosso, e aí começa também a criar o balizamento, que são fortificações na área de fronteira. Na aula de hoje, ela vai dar essa sequência. Então, eu tenho aqui o Arraial de Pouso Alegre, o local onde vai ser construído Vila Bela da Santíssima Trindade, as Lavras e Faisqueira de Cuiabá. Vendo isso, aí começa uma pequena vila a ser montada. Dessa vila começa a haver um núcleo populacional, e isso vai aumentando cada vez mais até se tornar uma grande cidade, tá bom? Para a aula de hoje também tem nossa habilidade. Então vejamos. As descobertas de veios e aluviões auríferos datam ainda da primeira metade do século XVIII, tá bom? Eu falei na última aula que Pascoal Moreira Cabral, ele encontrou o ouro em Cuiabá, lá na região de Coxo-Palmirim, em 1719. Agora, nessa lâmina aí, ó, vocês verão os irmãos Fernando e Arthur Paz de Barros, dois sertanistas de Sorocaba, vão encontrar o ouro em 1734, nos locais chamados Arraiais de Santana e também o Arraial de São Francisco Xavier. Fechou? Vejam, senhores, que nós estamos aqui seguindo o século XVIII. Certinho? Pois é. Vai haver uma sequência de descoberta durante esse século. Até porque quanto mais gente chega para aquela área, mais vontade de querer desbravar, descobrir, vai acontecer. Na imagem, observe como é que se faz o trabalho do manuseio aí da bateia, como é que se coloca ali a areia, começa a girar até encontrar o ouro. Os sertanistas, os bandeirantes, saindo de São Paulo em busca de terras, de índio, pré-ação de índio, por exemplo, e de repente encontra o ouro, claro, com certeza eles irão levar o ouro como resposta. Observe na imagem, nós temos nativos que acompanham os sertanistas, os bandeirantes. É por isso que eles serão desbravadores. E vocês imaginem, sair de São Paulo a pé, traziam mulas muitas vezes para poder carregar o peso, certo? Mas os caras eram assim, pioneiros nessa arte aí de desbravar. Não tinham medos. Vejam, a produção das Lavras e Faisqueiras de Cuiabá já estavam em decadência, o que vai motivar a formação de entradas e bandeiras desses sertanistas pelos campos de Mato Grosso. Devido à densa floresta,
onde ocorre o rio Jauru e o rio Guaporé, e Cútia também em terras onde abrigava os indígenas parecis. Na verdade, os sertanistas, os bandeirantes, eles, ao buscarem esse ouro, claro, a princípio era nos rios, as chamadas lavras de faisqueira, não é isso? A floresta fechada do Mato Grosso, por isso que vai ter o nome Mato Grosso, né? Eles terão contato com a tribo indígena, os parecis, vai ser muito dócil. Lembra que os bororos também irão trabalhar para os sertanistas. Tá bom? Vejam. Conforme relata o Barão de Melgaço, grande nome, né? O nome dele era Augusto João Manuel Leberger. Houve, a pedido da capitania de São Paulo, uma providência de eliminar, através da guerra justas, os índios paiaguás. Por quê? Porque os índios paiaguás, eles provocavam mortes, terror e pânico entre a população de Cuiabá e aquela região de Mato Grosso. Nesse conflito, quase foi dizimado aí os parecis, que passaram a ser utilizados de mão de obra de extração mineral. Já tinham prática, aprenderam, na verdade, o sertanista ou o bandeirante utiliza a mão de obra dos índios para que os mesmos pudessem extrair o ouro dos rios. Lembra que os índios paiaguás, eles irão reagir lá em Mato Grosso à invasão dos bandeirantes. Professor, em aula passada, o senhor teria dito que os muras foram as piores tribos, a pior tribo que existiu no Brasil, porque contra-atacava, atacava, não deixava em paz os bandeirantes. De fato, mantenho a minha confirmação. No caso específico lá em Mato Grosso, quem estava tocando já o terror eram os paiaguás. Por isso que se pede autorização para poder matar esses índios. Mas por quê? Olha só, por quê? Para ter uma justificativa. Vocês verão que lá no ano de 1759 vai ser criado o Diretório do Índio. Nós estamos no século XVIII ainda. Começa a haver descobertas de lavras e faisqueiras, começa a haver colonização de terras produtivas, de áreas ricas em minérios, começa a ser criado vilas, tudo isso vai se estendendo. Tudo por quê? Porque sai de São Paulo e adentra o nosso território, o nosso interior do Brasil. E vocês viram que no ano de 1748 é criada a capitania de Mato Grosso. Lembram? Em 54 é criado, em 52 é criado Vila Bela dessa cidade. Em 54, então, vai ser criado Cuiabá. Vamos avançar. Olha aí, o trabalho que segue na formação desses núcleos habitacionais. Professor, eu estou vendo aí que tem alguns negros fazendo trabalho. Pois é. Eu quero te lembrar que a entrada do negro no Brasil, ele começa no século XVI, a partir de 1536. O Brasil começa a ser colonizado em 1534. Em 1500 é quando se oficializa o achado dessa nova terra para os portugueses. Mas aí começa-se a construir casas, vilas, uma estrutura de cidade que lá na frente vai ficar muito mais arrumado. Tá certo? A provisão do dia 6 de março de 1732 passou a oferecer condições para a ocupação de novos sítios de mineração, descoberto em 34. Coube, então, ao tenente-mestre de campo, general Manuel Reis de Carvalho, o comando de uma milícia com 842 soldados, que vão conseguir
aprisionar 266 índios. Deixa aí, ó, eles vão matar mais de 600 outros. Os caras tocam o terror por onde eles passam. Então, ao pedir autorização para matar, licença para matar, aqueles índios que resistiram, aí, ó, foram mortos. Diga-se, 600 no total. E apenas 266 que serão levados para o trabalho forçado. Veja aí nessa imagem. Eu tenho negros trabalhando, sim, mas também tem um índio. Aqui eles estão fazendo o quê? Eles colocam o couro do boi do jeito que é hoje nas dragas, aquele tapete. O ouro, por ser um material pesado, mesmo sendo em pepita, ele fica na parte entre os pelos desse couro. Depois ele pega o couro e, olha só, começa a bater. Pá. Nós chamamos de reco. O cara que trabalha em balsa de garimpo ou então em draga, ele faz o reco. E o reco tira muitas gramas, sabia? 2, 3, 5, 10 gramas só do reco. É o linguajar deles. Então, eles acabam fazendo também uma espécie aqui de galeria, né? Parando essa água com essa terra, com esse cascalho, e aí vão fazendo todo o trabalho. Onde eles também, olha só aqui, ó, eles irão queimar o ouro para tirar o produto que eles colocam que é o açougue, né? Utilizando. Tá bom? Aí, ó, também imagens de vila, que são criadas a partir de 1734. 32 foi a autorização para poder criar novos núcleos, para poder matar, inclusive índio. E os paiaguás irão sofrer com isso. Certo? A exploração do ouro em Mato Grosso levou os mineiros e faiscadores para regiões ribeirinhas ao Guaporé, onde foi fundado o Arraial de Pouso Alegre. E aí, claro, eu tenho uma figura aí do negro prestando conta do que ele conseguiu para ali o seu patrão, o jagunço, que ficava sempre de olho no trabalho. Alunos, acompanhem comigo esse vídeo quando se fala da descoberta do ouro no Guaporé. Joga no quadro, vamos lá. Em 1718, Pascoal Moreira Cabral encontrou o ouro no rio Coxipó-Mirim. E o rio Coxipó-Mirim é afluente do rio Cuiabá. Exatamente próximo ao rio Coxipó-Mirim, começou a surgir o povoamento próximo das minas. A notícia alcançou a vila de São Paulo e atraiu centenas de aventureiros para a região. O caminho entre São Paulo e Cuiabá era longo e perigoso. Os ataques indígenas, fome, doenças, vitimaram um grande número de pessoas. Em 1722, foi descoberta as lavras do Sutil, aumentando ainda mais a migração para Cuiabá. E já no ano de 1727, o Arraial de Mineradores foi elevado à condição de vila, com o nome de Vila Real do Nosso Senhor do Bom Jesus de Cuiabá. E foi exatamente no ano de 1736 que os irmãos Sorocabano, Fernando e Arthur Paz de Barro, descobrem o ouro no Mato Grosso, nas margens do rio Guaporé, surgindo assim as primeiras povoações de Santana e São Francisco Xavier. Portugal, no ano de 1733 a 37, através das cartas régias,
vai proibir a navegação pelos rios Guaporé e Madeira, evitando assim o contrabando na sua fronteira. Ok. Viu aí? Pois é. A descoberta do ouro teve todo o seu passo a passo, depois chegando aí com a nossa, com a exploração do Bandeirante, tá bom? Continua no quadro então, vamos lá comigo? Pega no quadro. A mão de obra que foi empregada para a exploração do ouro foi a mão de obra escrava e indígena. Sabiam disso? Pois é. Não havia entre esses faiscadores grande quantidade de escravos, que deveriam entregar cotas fixas aos seus senhores. Na imagem anterior, eu mostrei isso para vocês. Então, o cara estava lá, trabalhando, e aí o seu senhor, o seu patrão, estava em cima dele. Por que pensou disso? Porque ele poderia esconder. Vem para mim aqui. Quando você fala assim, não havia poucos escravos. Os poucos escravos que estavam ali trabalhando, né, eles falam na lida, era incrível como que eles conseguiam, se encontrasse uma pepita mais ou menos, eles escondiam, sabiam? Em qualquer parte que tu pensares. Entre os cabelos, na orelha, pelo corpo, pela roupa, entre os dedos. Eu acho que você já assistiu aquele filme Diamante de Sangue, né? Que o cara encontrou um diamante grande, e aí ele escondeu no pé, aí pediu capataz que ele queria ir no mato fazer necessidade, aí ele saiu, e aí, de repente o cara chega aqui, está fazendo? Opa, ele estava escondendo o diamante. Então existia várias artimanhas para poder desviar o ouro da mina, ali do seu processo. Eu falo isso porque lá em Tiradentes, uma cidade mineira, interior de Minas Gerais, hoje tem em torno de 11 mil habitantes. Do lado de Tiradentes, onde é a casa do Tiradentes de verdade, tem o famoso Rio das Mortes, Rio da Morte. E ali em Tiradentes tem uma igreja que foi construída pelos escravos, pelos negros, durante a noite. Eles conseguiam pegar o ouro que existia e trocar por material, e eles levantavam. É a igreja do Preto Velho. Quase não tem janelas para entrar luz, entrar vento, são janelas pequenas. E aí eu observei interessante a história, quando você visita aquele ponto lá, aquela cidade, que o guia acaba passando isso para você. E é legal, interessante, porque isso mostra que havia algumas habilidades para desvio, para poder obter esses recursos. Tá bom? Continua na tela. Por isso que falamos, a quantidade de escravos deveriam entregar cotas fixas aos seus senhores. Já começa a criar a questão de cotas aí. Aí depois, quando é criado um quinto do imposto, a bicha vai pegar. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, eu estou aí basicamente no amanhecer do dia na floresta. Eu tenho aqui o bandeirante. Provavelmente eu tenho pessoas caídas no chão, estão dormindo. Aqui eu tenho um índio olhando. Sei, pode ter vários sentidos essas imagens aí, né? Ou os caras estão mortos, ou estão dormindo. Enfim. Os recursos técnicos
que eram utilizados para essas empreitadas na mineração eram totalmente rudimentares, totalmente ultrapassados, senhores. Sabiam? Sendo utilizadas alavancas, almocafre, a marreta, carumbé e também a bateia. Vejam, esses instrumentos, ele vai até um certo ponto. Ele não segue mais adiante. Por quê? Porque existe um limite. Esse aí é um trabalho totalmente braçal. Braçal mesmo. Então o cara vai cavar, tem alavanca para tirar pedra, para quebrar pedra, e aí triturar e começa a jogar na bateia. E aí, claro, nessas imagens você vê o próprio bandeirante, o sertanista, fazendo desses experimentos. Em qualquer rio que eles chegam, eles jogam lá a bateia e vão fazer o trabalho para ver se encontra alguns fagulhos de ouro. Encontrou o fagulho, opa! Não tem aquela coisa onde tem fumaça, tem fogo? E aí eles começam a explorar mais ainda aquela região. E conseguem encontrar o ouro. O rápido esgotamento das faisqueiras era remediado por sucessivos achados de outras tantas durante o século XVIII. Como assim, professor? Pois é, de repente o cara, ele estava numa região ali trabalhando, exploraram bastante, não tem mais nada aqui, vamos embora para outro canto. Era assim que funcionava. Veja na imagem também, eu tenho um sertanista, eu tenho um bandeirante, e com os nativos. Provavelmente os parecidos, que eram mais dócil, mais fácil, adaptação ao trabalho mercantilista, né? Exercido aí pelos bandeirantes. E aí, isso se dava muito do rio. Olha só, olha o tanto aqui que já foi encontrado. Aí os caras pegavam, montavam o acampamento e ali iam trabalhar. Lembra quando eu falei na última aula? Aliás, uma das aulas, vem para mim. Lembra quando eu falei na uma das aulas que eu disse assim, gente, olha só. O Pascoal Moreira Cabral, quando ele chega em Cochipó-Mirim, em 1719, ele foi para prear índio. Ele foi para prender índio. Trazer o índio para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Só que ele e o seu grupo, 30, 40 homens, iam atrás do índio para prear, e o índio se afastava, se distanciava. Mas aonde eles montavam o acampamento, um ou outro, peraí, próximo do rio, ia lá, testava, opa, aqui tem ouro. Encontramos ouro. Peraí, ninguém veio atrás de ouro, nós vamos atrás do índio. Levantava o acampamento e ia embora, atrás do índio. E o índio cada vez mais se distanciando. E aí montava o acampamento. Aí um ou outro ia lá no rio, bateava, encontrava ouro. Peraí, ninguém veio atrás do ouro. Nós vamos atrás do índio e foram embora. E isso durante dias, semanas e meses. Só que quando eles encurralaram o índio, e não tinha mais para onde o índio ir, o índio acaba reagindo ao grupo de Pascoal Moreira Cabral, que acaba perdendo. Ele perde e com isso deu outra. Vai voltar humilhado? Não. Nos antigos locais, aonde eles teriam levantado o acampamento, agora eles vão batear. E aí eles retornam com ouro. Naquele momento se percebeu que o minério era muito mais lucrativo do que o trabalho da mão de obra indígena. Mas continuavam também, tanto do índio como também do escravo. Era assim que funcionava. Tá bom? Então, ia prear índio, ia prear escravos, encontrava ouro. Então, existia aí várias condições de obter o lucro. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, vejam, a produção do ouro
foi desta forma a força que impulsionou a vida colonial do Vale do Guaporé. Quando se fala isso, lembra mim? Professor, quando fala que a produção do ouro foi a força que impulsionou a colonização. Claro, gente, aonde se encontra ouro, em qualquer lugar do mundo, ali se torna um núcleo habitacional. E por que não depois uma cidade? Vila Rica, por exemplo, em Minas Gerais. Vila Rica hoje é a famosa Ouro Preto. E ali as pessoas chegam para poder vender as coisas e vai ficando, isso aqui não, vira uma vila, de uma vila uma cidade. Há um tempo atrás, aqui em Mato Grosso, ali em Castres, ou Pode de Lacerda, naquela região, se encontraram minas de ouro, só que cavando na terra. E muita gente acabou indo para lá, muita gente mesmo. Só que quem vai para o trabalho da extração do ouro quer comer, quer beber, quer se divertir, quer um pouco de tudo. Então, começa a chegar gente para poder vender alimento, bebida, começa a ter prostituição, isso tem muito. Vamos muito longe. Jacareacanga, aqui no Pará, uma área uma área rica em ouro. Ali surgiu através do garimpo. E aí, pensar que não, muitas mulheres solteiras vão para aquela área para poder também ganhar a vida. E aí, no ambiente de garimpo, o dinheiro que circula é o ouro. Eu quero tomar uma cerveja, é 1 grama de ouro. Eu quero comer um prato de comida, é 1 grama de ouro. Eu quero fazer isso, é 2 gramas, é 3 gramas. Tudo é o ouro, tudo. O que passa pela tua cabeça aí, aluno, é o ouro. Mas não pega o dinheiro? Não, é o ouro. 10, 12 avos, 4, 12 avos, 1 grama. Isso vai depender. O carro é tantas gramas. É incrível. Então, a moeda circulante na área de garimpo é o ouro. Tá certo? Continua no quadro? Vamos lá. Por isso que se fala que a produção foi a forma que vai forçar e impulsionar a criação de vilas, de cidades, principalmente no Vale do Guaporé. Porém, aluno, se não for estruturado, ela vai pro saco. Sabia? Vejam, o trabalho nas minas era altamente insalubre. Sabe o que é isso? Sem condições de higiene total, provocando um rápido desgaste dos trabalhadores e levando a necessidade também muito rápida de uma reposição dessa mão de obra. Como assim? Essa imagem que vocês estão vendo é o centro de Cuiabá. É o centro de Cuiabá. Isso é é uma imagem bem antiga, né? Mas eu quero dizer, quando se fala o ambiente insalubre em todas as espécies. Por exemplo, doenças de todas as espécies. Eu tenho o ataque do mosquito, eu tenho aí, que é a grande parte que vai dizimar a população. Por exemplo, a malária. Se eu não tenho um medicamento, se eu não tenho como cuidar, vai morrer. Beriberi, tifo, o máculo também, ou o maculo. Sem contar também das doenças sexualmente transmissíveis, né? O homem vai para lá, e aí chega a prostituição, acaba contraindo doença, isso aqui não, vai para o saco. Ao mesmo tempo que as pessoas morriam por estarem nessas regiões sem condições de higiene, havia necessidade também de
haver uma reposição. Por quê? Porque não pode parar. Cara, tem muito ouro? Tem. Mas a vida era difícil. Não, mas eu vou assim mesmo. O cara ia, morria. Aí outros vão querer também. Ah, se eu vou para lá, morre 10, chega a 100. Morre 100, chega a 1000. Tudo isso em busca da ganância. É por isso que você fala que o ouro, ele é amaldiçoado. Ah, vem para mim? Quando se fala, você não vê um cara que trabalhou no garimpo, conseguiu o ouro através do trabalho, de muito sacrifício, e ele fez um investimento que se deu muito bem. É muito difícil ver isso. Por exemplo, aqui em Porto Velho, nós tínhamos um camarada chamado Aderbal. O Aderbal, ele, na época do ouro, aqui na década de 70, ele conseguiu muito ouro. Até onde eu sei, o Aderbal deixou uma frota de táxi na praça. Até onde eu sei e fiquei sabendo mesmo, por pessoas que eu particularmente nunca conheci assim, conversei com o Aderbal, pessoalmente. Mas pessoas mais próximas disseram, cara, uma vez o Aderbal, ele foi para o Rio de Janeiro, com o pescoço até o talo de cordão de ouro. Até o talo. Naquela época não existia essa marginalidade tão grande como hoje existe. Tá? Mas assim, ele não tinha medo. E acabou sendo morto aqui na Imigrante, dentro do carro dele. Deixou aí um patrimônio grande de todos eles. Zé Mineiro, um dos também que tem um nome bastante famoso aqui, mas não, os seus bens estão até hoje sendo discutidos pela família. Mas o nome que eu conheço foi o Aderbal. Tá? Então, assim, se fala que o ouro ele é amaldiçoado. Quanto mais você ganha, mais você quer, enfim. Complicado. Tá? Continua no quadro, vamos lá. Nisso, a produção das minas do Guaporé entra em decadência nos últimos 30 anos do século XVIII, onde a produção não foi acompanhada por adaptação e reordenação das forças produtivas. E um detalhe, tá? Os caras começaram a levar também para o Guaporé a agricultura. Meu, tu acha que eu vou trabalhar na agricultura sendo que eu posso trabalhar no ouro? É muito mais lucrativo? Com certeza. Então a pessoa, ela não ia para a lavoura porque achava muito mais fácil conseguir o dinheiro através da extração do ouro. E aí não vai haver essa reposição, o Guaporé literalmente vai entrar em decadência e também em isolamento. Em resumo, vai ficar abandonado. E até hoje é assim. Aquela área que um dia foi próspera, e tem gente que acredita. Bom, vamos pegar como exemplo a Serra Pelada. Aquela região de Serra Pelada, ainda tem gente pessoas que moraram ali, que tem boas lembranças. Nossa, passa um filme na memória deles, de saber como é que era no passado, muita gente, etc. Aquela fartura, mas tudo acabou. Olha lá. Com o declínio das lavas do Guaporé, a região ela não vai atrair recursos, muito menos estímulos para a fixação de uma prática agropastoril. Certo? Voltada para a exportação, tendo ocorrido aí o seu isolamento geográfico. Por quê? A sua fama de região insalubre. E isso se aplica também a essa região de Porto Velho, essa região de Rondônia. Lembra que quando eles começaram a fazerem a estrada de ferro Madeira Mamoré, em 1872, já é o século XIX,
Aí nós estamos no século XVIII, 1730 e 40. Aí, ó, nós estamos no século XVIII. Nisso, as pessoas começam a morrer, a fama da região, ela vai muito longe. Como aconteceu com a fama da Estrada de Ferro de Mamoré. Então, se o progresso é noticiado, todo mundo quer fazer parte. Mas quando também a desgraça é anunciada, o cara quer cair fora. Infelizmente, isso aconteceu. Sem poder recompor, repor a mão de obra perdida, morta naquela região, ela vai ficar literalmente isolada. E aí, estando isolada, ela não vai criar estímulo para trazer pessoas para se fixarem. Então, acaba que se perde, né? As pequenas vilas, no passado, começaram a serem criadas dessa forma. E até hoje, quando você anda em lugares, parece que pararam no tempo. As casas muito simples, a geografia do espaço, como que foram montadas essas casas, um coreto bem no meio da praça, mas tem que ter uma igrejinha, a delegacia, é primordial que isso tenha. Olha aí, a região, ela passou então por um intenso processo de descolonização. A decadência, ela foi sendo instalada até que, com a transferência da capital para Cuiabá, aquela região do Vale do Guaporé passou a ser uma região notoriamente esquecida. Povoada somente pelos negros, descendentes de escravos, que ali permaneceram. Aí eu te chamo a atenção pela a região de Santo Antônio do Guaporé. Muito longe, muito longe. Nós temos uma comunidade quilombola chamada Santo Antônio do Guaporé. Ali, eles procuram viver com o necessário para o dia a dia. Nós temos vários outros quilombos no Vale do Guaporé. De Jesus, Pedras Negras, ali de Cerejeira, né, do Forte Príncipe. Pararam, literalmente pararam no tempo. Mas, herdeiros de uma herança do passado que ficou preso no tempo. Infelizmente, aconteceu. Mas veja só, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu retorno para fazer aquela revisão de 5 minutos, tá bom? Não saia daí, é muito rápido, é muito rápido. Eu vou, mas eu volto. Façamos a correção e depois já teremos também a atividade para vocês realizarem. Não saia daí, até daqui a pouquinho.